O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, está no ar mais um Espaço Técnico. Neste programa, vamos abordar o tema Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis sempre foram e sempre serão uma importante ferramenta para a tomada de decisões dos empreendedores e administradores de entidades de qualquer porte ou ramo de atividade. Para tratar desse assunto, convidamos o contador e palestrante Luciano Perrone, que fará uma apresentação sobre o assunto. Luciano. Obrigado, Maion. Obrigado pelo convite. Profissionais de contabilidade, falaremos aí sobre um tema que realmente é bastante importante aí para o nosso dia a dia, que são as demonstrações contábeis. Então, para iniciarmos, qual que é o grande objetivo das demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis, elas têm como principal objetivo demonstrar para o usuário dessa informação a posição patrimonial da empresa, a posição financeira, o resultado e a geração de caixa. Para isso, nós temos aí um conjunto de demonstrações contábeis. Quando nós abordamos esse conjunto de demonstrações contábeis, é sempre pertinente mencionarmos que, conforme a NBCTG-1000, nós temos aí uma divisão entre empresas que faturam até 3 milhões e 600 por ano e empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 por ano. Então, para aquelas empresas que faturam até 3.600 por ano, nós temos a OTG-1000, que é a Orientação Técnica Geral 1000, e a ITG-1000, que é a Interpretação Técnica Geral 1000, que acabam trazendo uma simplificação para essas empresas. Então, quando nós olhamos aqui no nosso slide o conjunto completo dessas demonstrações contábeis, nós temos o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, o DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DLPA, lucros ou prejuízos acumulados, DFC, que é o fluxo de caixa, e as notas explicativas. No entanto, conforme a ITG-1000 e a OTG-1000, nós temos aqui uma simplificação e por mais que seja sugerido ao profissional de contabilidade que faça todas essas demonstrações, para quem fatura até 3.600, dentro dessa simplificação, os três obrigatórios são o balanço, a DRE e a nota explicativa. No entanto, ressalto que é importante nós praticarmos mesmo não tendo diretamente essa obrigatoriedade. Quando nós falamos de demonstrações contábeis, nós, como profissionais de contabilidade, sempre gostamos de ser muito práticos. No entanto, a gente tem que parar também, às vezes, para pensar um pouquinho na parte conceitual. E isso é uma abordagem que eu faço realmente incentivando todos a leitura da seção 2 da NBCTG-1000. Porque a seção 2 da NBCTG-1000, ela traz alguns conceitos que são primordiais para que nós consigamos fazer os lançamentos adequados, para que nós consigamos levar em consideração alguns aspectos que são imprescindíveis na hora de fazermos as demonstrações contábeis. Analisando aí a seção 2, nós encontraremos alguns tópicos que são de suma importância e que muitas vezes aí até pelo ritmo que nós temos no nosso dia a dia, nós não conseguimos parar e darmos uma atenção adequada. Então, olhando aqui para a seção 2, vamos ficar atentos à tempestividade, à materialidade, integralidade e um ponto também que é bastante importante, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, é o equilíbrio. Sempre que eu tenho contato com profissionais de contabilidade, muitos abordam, mas IFRS é um fato muito difícil para uma empresa de pequeno porte, é um grande desafio, não tem estrutura para isso, e não é bem assim. Por mais que nós tenhamos aí as normas que trazem realmente algumas melhorias, algumas mudanças na nossa prática, se nós levarmos em consideração as premissas, nós perceberemos que nem tudo é aplicável para todos os portes de empresa. Então eu chamo a atenção do pressuposto do equilíbrio, que ele leva em consideração que a partir do momento que nós estamos desenvolvendo uma demonstração contábil, nós temos que levar aí sempre ao pé da letra
ou o custo versus o benefício e o esforço versus o resultado. Então é claro que eu não vou conseguir praticar um valor justo, um valor presente, um instrumento financeiro complexo para uma empresa que praticamente não tem um grande nível de movimentação. Então fica aí a dica, não percam essa oportunidade de ler a seção 2 e praticar a seção 2, que ela traz uma questão conceitual sobre a prática das demonstrações contábeis. E é claro, quando nós falamos de demonstrações, a gente sempre tem que ressaltar para a importância da adoção inicial. A adoção inicial não está somente ligada à adoção das demonstrações, e sim das premissas praticadas na NBC-TG 1000. No entanto, a formalização dessa adoção inicial é por meio das demonstrações. Partindo dessa premissa, nós teremos aí duas perspectivas. Nós temos algumas empresas que não tinham a metodologia de escrituração contábil. Nesse caso, elas terão que fazer um balanço de abertura. Suas primeiras demonstrações contábeis já estarão pertinentes com a NBC-TG 1000, mais precisamente com a seção 35, que trata da adoção inicial. No entanto, para aquelas empresas que já praticavam uma escrituração contábil, porém não de acordo com a NBC-TG 1000, aí será necessário um balanço de transição. Nós até temos aqui um modelo que nós preparamos aí de como é esse balanço de transição. E quando a gente fala desse balanço de transição, é imprescindível também já citarmos, mesmo que brevemente, a Lei 12.973 e a IN 1515. Por quê? A Lei 12.973, ela trouxe de vez a neutralidade das IFRS perante a tributação brasileira. Então, a partir do momento que eu implemento IFRS na minha demonstração contábil, eu tenho que ficar atento para criar subcontas a fim de que nenhum ajuste de IFRS impacte na minha premissa tributária. Então, nós conseguimos ver aqui nesse exemplo, até citamos aí alguns ajustes e grifamos em amarelo para chamar a atenção. Essa empresa, no momento dela fazer a adoção inicial, ela teve aí a perspectiva de ajustar o seu saldo de clientes, ajustou o seu saldo de estoques, ajustou o seu ativo imobilizado, e tudo isso, como que ela chegou à conclusão? Eu sempre gosto de ressaltar que nós temos um procedimento básico na hora de fazermos a adoção inicial, que é diagnosticarmos os impactos que nós teremos com a mudança de prática. Então, essa empresa que nós estamos aqui mostrando, ela diagnosticou quais são os principais pontos de melhoria de aderência à norma, percebeu aqui a necessidade de alguns ajustes e praticou os ajustes. Para neutralizá-los, ela sempre foi criando algumas subcontas. Então, nós vemos aqui que ela criou subconta para estoque, ela criou subconta para cliente, criou subconta para imobilizado. E é claro, da mesma forma que nós vemos aqui no ativo, nesse balanço de adoção inicial, nós temos aí as contrapartidas no passivo. Então, aqueles ajustes que eram pertinentes à DRE, a partir do momento que nós estamos fazendo a adoção no primeiro dia do ano, como trata a NBC-TG 35, eu não tenho uma DRE em andamento, eu faço os ajustes diretamente no patrimônio líquido. Nós vemos aí aquele ajuste que foi proposto a de 16 mil, que contempla uma parte do cliente e uma parte dos estoques. Temos também o ajuste do incremento do leasing para aquelas empresas que têm um arrendamento financeiro, mas que não faziam imobilização desse arrendamento financeiro. Lembrando que o arrendamento financeiro é aquele bem que a empresa está adquirindo por meio de uma modalidade, que é o leasing. Temos o leasing operacional, que é um mero aluguel, e o leasing financeiro, que é a pura aquisição. E no caso dessa empresa também, ela aproveitou-se de uma grande oportunidade que as empresas têm, que é de trazer o seu ativo imobilizado ao valor justo. Então, essa é uma perspectiva muito interessante, principalmente para aquelas empresas que estão passando aí por um momento de dificuldade e buscam crédito ou buscam renegociar as suas empresas, buscam aí possibilidades em licitações, em concorrências, porque trazendo imobilizado ao valor justo, elas conseguem demonstrar aí realmente uma fotografia de qual é o seu valor real de ativo. E é claro, a contrapartida é gerada no patrimônio líquido e isso também traz aí algum fôlego para a empresa. Vale ressaltar que tudo isso, como eu disse no início, é neutro tributariamente, porém, societariamente, contabilmente, é a metodologia adequada. Passando essa etapa de adoção inicial, até Mayon, tem alguma observação sobre isso que nós tratamos, antes da gente entrar um pouco mais a fundo sobre o balanço patrimonial, a DRE, os outros aspectos?
Eu gostaria realmente de realçar a necessidade da adoção inicial, porque a norma ela é de 2010. Então, nós temos amigos, colegas que dizem: poxa, nós não fizemos, podemos fazer agora, inclusive podemos trazer o nosso ativo a valor presente, fazermos esse registro? Sim, com certeza. Como você disse perfeitamente, a norma é de 2010, então o CRC já vem, por meio do CFC, do CRC já vem incentivando há muito tempo que essa norma seja aceita, porém nunca é tarde. Agora, a gente tem que ficar mais preocupado ainda em adotá-la por conta da Lei 12.973. A Lei 12.973 já norteia e já aceita os ajustes de FRS dentro da ECF, que é a Escrituração Contábil e Fiscal. Então, agora que nós temos realmente que nos voltar para isso e os profissionais de contabilidade cada vez mais aí buscarem essa adoção inicial. E com relação ao ativo imobilizado, existe esse mito realmente de que nós só podíamos fazer o ajuste ao valor justo do ativo imobilizado até 2010, data da adoção. No entanto, lendo a ITG 10, que trata desse assunto, e lendo a própria seção 35 da NBCTG 1000, está claro que a empresa ela pode fazer o ajuste ao valor justo na adoção inicial. Então, se ela não fez a adoção inicial ainda, ela pode fazê-lo. Outro assunto, nós falamos logo no início que as demonstrações contábeis elas são imprescindíveis para a tomada de decisões. Claro, sabemos que num passado não muito distante, a elaboração das demonstrações contábeis era morosa. Em sendo morosa, o que ocorria? As demonstrações contábeis eram utilizadas pelos administradores e também os seus analistas como fato passado. Utilizava-se do passado para se planejar o futuro. Com o avanço da tecnologia, nós sabemos que essas demonstrações contábeis elas são preparadas hoje em tempo real. Perfeito. Isso para fins de análise e para fins de gestão, demonstrações contábeis para fins gerenciais, é de suma importância. Por quê? Você falou num conjunto de demonstrações contábeis, englobando balanço patrimonial, demonstração do resultado, fluxo de caixa. As demonstrações contábeis, no meu ver, nada mais são que uma fotografia de um dado momento. É um flash. É como se fosse um flash. Separa todas as transações, tira uma foto, apura seu resultado naquele instante. Claro, de acordo com o ciclo operacional das atividades, né, da empresa, que é diferente esse ciclo operacional em classificar circulante e não circulante. E isso nos serve e nos propicia elementos, inclusive, para que possamos projetar essas demonstrações contábeis, dado, né, os momentos, a situação é apresentada, projetar com os balanços previsionais, demonstrações previsionais. Qual a vantagem que você vê e qual que é a necessidade para fins dos empreendedores? Total. Hoje nós vemos aí que qualquer empresário, qualquer empreendedor que busca um crédito, que busca abrir uma empresa, que busca realmente entrar no mercado de uma forma estruturada, é solicitada demonstração contábil. Então, até para fins de tomada de crédito, até para fins de crescimento, de projeção, de formação de preço, a demonstração contábil sempre vai ser fundamental. O que nos choca ainda é que nós temos uma série de empreendedores e uma série de empresários que ainda não têm um controle de ponto de equilíbrio, que ainda não têm uma análise perfeita do que é lucro, do que é caixa e, infelizmente, acabam aí tendo problemas sérios no negócio. Mas os profissionais de contabilidade eles podem conduzir isso com muita propriedade, por meio das demonstrações contábeis. Vamos continuar nos nossos assuntos. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o balanço patrimonial, né? Nosso velho conhecido balanço patrimonial, que é claro, com o advento da NBCTG 1000, ele foi reestruturado e dentro dessa nova estrutura, até nós profissionais de contabilidade já estamos aí habituados a essas mudanças, ativo não circulante, passivo não circulante. Então o que eu quero chamar a atenção aqui brevemente é sobre a resolução 1285 do Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Essa resolução 1285 ela é extremamente importante, principalmente para quem está naquele momento de adoção inicial, para quem está naquele momento inicial de transição da contabilidade.
A 1285, ela traz as nomenclaturas, ela traz uns resumos, ela traz de uma forma muito clara como nós devemos tratar algumas contas nas nossas demonstrações, principalmente no balanço. E aí, é claro, nós mudaremos alguns tópicos aí que já são nossos velhos conhecidos como disponível, que passou a ser chamado de caixa e equivalente de caixa, cuidado com as provisões, nós tínhamos aí aquele vício de provisão de férias, provisão de 13º e nada disso é provisão, porque para ser provisão tem que ser uma incerteza, ou seja, nós temos aí uma série de oportunidades dentro da resolução 1285. E quando nós falamos de balanço, vamos ficar atentos também aí com a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, e com a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, com os planos de contas referenciais, principalmente para quem está fazendo a adoção de FRS, para deixar bem claro os ajustes em subcontas, como nós mostramos há pouco. A DRE também merece aqui uma abordagem especial, principalmente porque a DRE ela teve uma alteração estrutural bastante interessante. Nós tínhamos naquela DRE da Lei 6404 uma divisão lá que nós tínhamos lucro operacional, lucro não operacional, e isso agora a gente não vê nessa nova estrutura. Essa nova estrutura está muito mais gerencial. E qual um dos pontos muito interessantes que temos nessa nova estrutura? Ela segrega o que é atividade continuada, o que é atividade descontinuada, no caso de uma filial que eu vou descontinuar, de um negócio que eu vou descontinuar, de um serviço, de um produto. Isso agrega bastante aí em termos de informação de gestão. E um dos pontos também muito interessantes desse novo modelo de DRE é que nós não misturamos mais a característica de despesa financeira com a despesa operacional. Isso trazia muitas vezes uma percepção de resultado errôneo para a empresa, porque nós víamos o lucro operacional e aquele lucro operacional estava impactado por despesa ou receita financeira. Então agora nós temos um resultado antes das perspectivas financeiras e o resultado após as perspectivas financeiras. Então dá para a gente entender realmente se a empresa está tomada, se ela não está, se ela está sabendo conduzir seu capital de giro, como que está a sua liquidez. Então aí convido a todos a se aprofundarem mais nesse novo modelo de DRE, que além de estar dentro da norma, ele acaba também nos trazendo uma perspectiva de gestão muito grande. Falando em gestão, nada como abordar o DRA. Por que do DRA? O que é o DRA? O DRA é a demonstração de resultado abrangente. Ele complementa a DRE. Tem muitos impactos que estão dentro do patrimônio líquido da empresa, mas que não foram para a DRE ou por conta de norma ou por conta de competência. Então aí vem o DRA. É o demonstrativo abrangente, ele abrange tudo aquilo que afetou o lucro da empresa, quer esteja ou não esteja dentro da DRE. Quando nós falamos de patrimônio líquido, nós temos aqui duas demonstrações também que são muito importantes, DMPL e DLPA. O DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, ele é muito mais completo e ele acaba mostrando todas as variações que ocorreram no patrimônio da empresa de um exercício para o outro. Já o DLPA, ele é mais sucinto, ele está ligado somente às movimentações das contas de lucros ou prejuízos acumulados. A empresa ela tem que apresentar os dois? Não. O critério da NBCTG-1000 é que se a empresa simplesmente teve movimentações em lucro ou prejuízo, pode apresentar somente o DLPA. Se houve alguma outra alteração que foge do contexto de lucro ou prejuízo, por exemplo, o aumento de capital em dinheiro, deve ser apresentada a DMPL. Se a empresa optar pela DMPL, automaticamente a DLPA já está contida na DMPL e está aceito aí o que a norma exige. Hoje, uma carência muito grande que nós vemos dentro das empresas é a gestão do fluxo de caixa. E a DFC, nesse aspecto, é primordial. A DFC ela vai mostrar uma realidade que muitos empresários não têm. Até hoje, atuando na área contábil, eu ainda ouço a indagação de alguns empresários, de alguns empreendedores, por que eu tenho lucro na minha DRE, mas que eu não enxergo esse caixa? A DFC responde essa pergunta. Porque se eu faço a minha DRE por regime de competência, é fato que se eu registrei a venda, mas eu não recebi, que aquele caixa não estará disponível na minha empresa. Eu não terei um caixa equivalente de caixa compatível. Diante disso, a DFC é primordial, indispensável também ser praticada aí, principalmente pelas pequenas e médias empresas. Maior, alguma observação sobre isso? Sim. Nós temos várias demonstrações contábeis
É claro que as notas explicativas, elas também fazem parte integrante das demonstrações contábeis. E você colocou muito bem sobre as demonstrações do fluxo de caixa. Nós tínhamos uma origem e aplicações de recursos aonde pouca atenção foi dada, tanto que ela foi abolida e veio no seu lugar demonstrações de fluxo de caixa. Qual que é a relevância em ter as demonstrações de fluxo de caixa feitas de forma bem adequada? Total, porque quando nós falávamos sobre o DOAR analisava a perspectiva da variação do capital circulante líquido, ativo circulante menos o passivo circulante. No entanto, nós não conseguíamos apurar dentro do DOAR, por conta de outras contas que estavam envolvidas, o real caixa e equivalente de caixa da empresa. Então a DFC é totalmente voltada para o caixa e equivalente de caixa da empresa, que é o coração de qualquer empresa. Se a empresa não tem uma liquidez adequada, não tem um caixa adequado, realmente ela não vai conseguir sobreviver. E a DFC mostra isso claramente, porque a DFC ela está subdividida em 3 níveis: atividades operacionais, investimentos e financiamentos. Portanto, o empresário ele consegue enxergar onde realmente está o seu gargalo, onde ele atribuiu caixa e onde ele ficou aí com caixa a desejar. Para a gente finalizar aqui, vamos falar também sobre as notas explicativas. Então, as notas explicativas, como o Mayon citou, elas são realmente primordiais, fundamentais para explicarem, nortearem todas as outras demonstrações contábeis. E nós, profissionais de contabilidade, temos que a cada dia buscarmos mais a elaboração concreta das notas explicativas. A nota explicativa, ela sempre vai ter uma estrutura. E um ponto que eu quero chamar a atenção, que eu vejo muitos profissionais dizendo que nota explicativa é difícil, que tem que fazer redação, que é muito complexo. Não. Se nós analisarmos a própria NBCTG 1000, além de uma seção própria que há para notas explicativas, em cada seção, no tópico divulgação, tem um resumo do que nós temos que levar para as notas explicativas. Então, como nós vemos aqui no nosso slide aí, tem um exemplo da seção 13 de estoques, já está pré-determinado o que eu tenho de apresentar de notas explicativas de estoques. E isso vale para todas as seções, ou seja, já é um processo que vem quase pronto para nós profissionais adequarmos. Além disso, não basta eu fazer as notas explicativas e não referenciá-las. Então, nesse slide nós vemos aí um fato que é obrigatório. Imaginem, até por conta da seção 2, que trata de compreensibilidade, que o leitor da informação, o leitor daquela demonstração contábil, ele quer, como no exemplo que nós temos aí, ter um pouco mais de detalhes sobre a conta de clientes, ele já sabe em qual nota ele busca essa informação de clientes. Então, isso é primordial. Além disso, fazendo aí muitas pesquisas, muitas leituras e redações de notas explicativas, a gente chega à conclusão que as notas sempre têm a mesma estrutura. Então, nós começamos com o relatório da administração, fazendo aí algumas demonstrações de resultados que a empresa teve, EBITDA, planejamento, uma espécie de um marketing aí da empresa. O contexto operacional, onde nós demonstramos o que faz aquela empresa, onde ela está e algum ponto crítico que nós queremos ressaltar naquele momento. A declaração de conformidade, que é primordial. Não adianta fazer a adoção inicial sem a declaração de conformidade. A declaração de conformidade é o selo, é o timbre de que a empresa realmente faz NBCTG 1000 na prática. Aí nós temos as principais práticas. Como que eu levo em consideração meu cliente, como que eu levo a minha depreciação, minha amortização. Nós vamos compartilhar as práticas e estimativas que nós temos aí nas nossas demonstrações. Na adoção inicial, é imprescindível que nós façamos uma nota com a explicação dessa transição. Então, nós mostramos no início da nossa apresentação aquele depara, como era o balanço, como fica já com as premissas IFRS, aquilo é fundamental. Algumas contas também vão aparecer sintéticas no balanço, na DRE, então nós vamos explodi-las aí com detalhamentos. Qualquer outra informação que eu queira compartilhar com o mercado, como gestão financeira, gestão de riscos, os seguros, eu colocarei em outras informações e eventos subsequentes. E para aquelas empresas que têm aí uma obrigatoriedade de auditoria, é claro que nós incluiremos também o relatório de auditoria. Ou seja, o modelo das notas explicativas, Mayon, ele já está praticamente
disponibilizado. É nós criarmos aí essa rotina e conseguirmos realmente trazer isso para a prática. Parabéns, Perrone, pela sua explicação. Ficou claro que a contabilidade é transparência, pois transparência é a matéria-prima a partir da qual é gerado o produto contábil. Transparência é um ingrediente vital da democracia e do desenvolvimento com justiça. Contabilidade é informação. Boa informação e transparência são indissociáveis e imprescindíveis para a tomada de decisões por parte dos empreendedores e administradores de entidades de qualquer porte ou tamanho e ramo de negócio. Perrone, em nome do CRC-SP, agradeço a sua participação neste programa TV CRC-SP. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra. Faço minhas as suas palavras e profissionais de contabilidade. Vamos usar tudo isso como uma motivação, vamos trazer para a nossa realidade as demonstrações, vamos incentivar os empresários, vamos incentivar os empreendedores, porque ainda mais nesse momento tão crítico que nós estamos passando no Brasil, as demonstrações contábeis aí são pilares de sustentação para as empresas. Vamos transformar tudo isso em realidade. Obrigado novamente, Maion. Volte sempre. Parabéns. Até breve. Até breve. Este foi o Espaço Técnico sobre demonstrações contábeis. Obrigado pela audiência. Continue ligado na programação da TV CRC-SP e acompanhe as novidades na área contábil na nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.